Olá, meus amigos. Nosso tema hoje é o Espiritismo como um dos componentes do braço esquerdo do cristianismo. Eu gostaria de pedir licença a vocês para me dirigir diretamente a Allan Kardec. Meu caro amigo Allan Kardec, espero que as minhas palavras cheguem até você ainda no plano espiritual, caso você não tenha reencarnado ainda. Gostaria de lhe dizer que eu nasci num lar espírita em Ituiutaba, Minas Gerais, em 1953. E tive a influência muito grande de meu pai, que tinha relativamente pouca instrução, mas era autodidata, e me incentivou a ler os livros, especialmente de Chico Xavier, desde a minha adolescência. E eu tive a oportunidade de me encontrar com ele algumas vezes. Mas aos 16 anos eu vim estudar em Belo Horizonte com o objetivo de fazer medicina, o que aconteceu, e aos 23 anos eu me formei como médico pela Universidade Federal de Minas Gerais. Durante o período do curso, eu tive a oportunidade de me integrar ao Centro Espírita Oriente, ou Grupo da Fraternidade Irmã Sheila, e foi uma experiência muito gratificante e de um aprendizado muito grande. E a partir daí eu passei a me concentrar mais no estudo do Evangelho. Esse foco me levou a escrever alguns livros, como Evangelioterapia, a Ciência de Amar, o Evangelho Dialético e o Poema das Moradas. Desse modo, eu fui acumulando um conhecimento sobre o assunto, dentro das minhas limitações pessoais. Assim, meu caro Allan Kardec, eu gostaria de abordar com você de uma forma muito respeitosa e com muita gratidão, porque eu me lembro desse período como universitário que eu tinha um grande amor na minha vida, que era o Espiritismo. Nós vivemos vidas sucessivas. Já tivemos e continuaremos a ter. Mas é sobre exatamente esse tópico que eu gostaria de apresentar para você a minha primeira discordância quanto ao significado. Concordo plenamente com o seu raciocínio, que foi muito perspicaz, de observar que Jesus se refere à reencarnação da seguinte forma: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. E ainda temos o seguinte trecho: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No século VI, decretaram que não existe reencarnação. Quando você, Allan Kardec, publicou o Livro dos Espíritos, houve um resgate muito precioso da teoria da reencarnação emanada do próprio Evangelho. Isso representou uma conquista extremamente valiosa. Entretanto, e aí vem a minha discordância, Kardec, atribuir à reencarnação um valor tão grande, como você disse, que o amor é a primeira palavra do alfabeto e a reencarnação, a segunda, não condiz com a concepção de Jesus a respeito do assunto. Se quereis dar crédito, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu entendo que nesse caso ele está dizendo que não é um assunto pelo qual ele vai se empenhar. E a razão disso está num outro trecho muito famoso e que você também se utilizou para respaldar a teoria da reencarnação, que está naquele famoso diálogo de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
tu és mestre de Israel e não sabes isto? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Esse trecho da exposição de Jesus a respeito do tema é de uma didática impressionante, porque ele fala que a reencarnação se dá da água e do espírito. Isso você deixou claro, que a água se refere à matéria. O corpo de um recém-nascido tem 90% de água. É uma informação muito interessante essa que Jesus deixa. E o que é nascido do espírito é espírito. Então são duas coisas que se juntam. O espírito que se reveste de matéria, conforme eu já estudei num vídeo recente. O que chama atenção é que Jesus diz, depois de explicar o que é a reencarnação da água e do espírito, deixar isso muito evidente, ele diz: se vos falei das coisas terrestres. Veja bem, tudo indica, Kardec, que Jesus classifica a reencarnação como uma coisa terrestre. Não faz parte do alfabeto divino. E daí fica compreensível por que ele não se empenhou. A palavra carne está dizendo isso. Então, por esse motivo, Jesus não precisa se desgastar, como aconteceu em relação a outros temas, em que ele pega, ele repete, ele argumenta. Por exemplo, a vida eterna, que às vezes sem nenhum motivo, sem razão, ele está lá conversando com uma mulher samaritana no poço de Jacó, e ele pega o assunto e traz, porque esse sim era um assunto que o interessava com prioridade. Dessa forma, então, a reencarnação é um tema que faz parte das coisas terrestres e que cada criatura, mais cedo ou mais tarde, vai tirar a sua prova ao desencarnar e reencontrar-se consigo mesma no plano acima da carne. O segundo tópico que eu gostaria de mostrar a minha discordância da sua análise é em relação às 3 revelações que você propôs, que a primeira delas é a da justiça com Moisés, a segunda de Jesus com o amor e o terceiro do Espiritismo com a verdade. Na verdade, a todo momento ele dizia isso. E eu me pergunto, por que ele não disse por amor eu vos digo, pela graça, pela bondade, pela beleza, por Deus? Não, na verdade vos digo, era um mantra que ele repetia com uma frequência notável. Alguns trechos do Evangelho mostram a valorização que ele dava à verdade, e eu quero destacar alguns rapidamente. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Eu posso dizer para você, Kardec, que essa tentativa de colocar o Espiritismo como consolador acarretou um inconveniente muito grave. Pessoas entenderam que Jesus Cristo tinha falado para o povo daquela época e que agora o Espiritismo atualizava com vantagens os seus ensinamentos, porque trazia aquilo que ele não pôde falar naquela época. Em muitas ocasiões, quando eu fazia palestras nos centros espíritas, eu perguntava para a plateia: o que é Deus? E eles respondiam imediatamente aquilo que consta na primeira questão do Livro dos Espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E é uma resposta fantástica, que segue muito o método de pensamento de Tomás de Aquino. Entretanto, não é o pensamento de Jesus. E eu perguntava de novo para a plateia: que bom que vocês têm essa informação, mas e Jesus Cristo? O que ele fala a respeito de Deus? Muito raramente alguém tinha uma resposta dizendo que Deus é amor. Aquela síntese que Jesus apresenta para a mulher samaritana, quase ninguém sabe. Que Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e verdade. O Evangelho de Jesus Cristo ficou limitado a um conjunto de leis morais na doutrina espírita, e não é aquela doutrina celeste, aquela que fala sobre como funciona a paternidade divina. Ter espírito de verdade é aquela pessoa que ouve a sua consciência, vê o que é
verdade para si e que pauta a sua vida baseado nisso, sem ficar com escapatórias e nem atuando de acordo com as aparências, com mentiras, com falsidades ou com dissimulações. Ter esse espírito de verdade, então, corresponde àquilo que Jesus fala a respeito desse Consolador. Ele fala que ele habita convosco e estará em vós. Então, Kardec, se você me permite, eu acho que o que Martinho Lutero fez de tirar o poder do Papa e do clero, da Igreja Católica e transferir para a Bíblia, você fez algo equivalente. Você tirou o poder de todos eles, inclusive do Novo Testamento, e trouxe para a doutrina espírita, na minha opinião. Para que esse vídeo sobre o Espiritismo não fique demasiadamente longo, eu acho melhor interrompê-lo aqui e fazer a sua continuação muito em breve aqui nesse mesmo canal. Muito obrigado, um abraço, até breve, se Deus quiser.